Voltando com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa nesta terça-feira. Se você quer ficar bem informado, fique até o final deste vídeo porque tem muita informação para você. Vamos falar sobre a negociação envolvendo o Fluminense e Agostinho Canóbio. Apurei para vocês aqui e vou trazer todos os detalhes, os valores envolvidos nessa negociação e também falar sobre Isaac. Foram operações distintas. O Isaac não foi moeda de troca nesse acordo pelo Canóbio. Ué, mas como assim? Não era essa a informação? Pois é, não é bem assim. Eu vou explicar para vocês aqui como tudo aconteceu. Também falar sobre John Arias, que recebeu uma outra proposta para deixar o Fluminense. Tudo isso e muito mais aqui neste vídeo. Tem outras notícias que eu vou trazer para vocês. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Se puder, aquela moral no like, o botãozinho tá aqui embaixo, é só clicar aqui, deixar seu comentário, se inscrever também, muito importante, né? Se você não tá inscrito, tá conhecendo aqui agora o canal, seja muito bem-vindo e deixe sua inscrição, porque dessa forma, todos os dias você vai estar muito bem informado de Fluminense por aqui. Bom, vamos lá. Vou começar falando sobre John Arias. A gente vive ainda essa incerteza, não sabemos o que vai acontecer com John Arias, se ele vai continuar no Fluminense, se ele vai sair, porque as janelas ainda estão abertas no futebol europeu, então tudo pode acontecer nos próximos dias, essa é a realidade. Lessa, então o Arias não está garantido que ele vai permanecer no Fluminense até o Mundial. Não está garantido. O GE publicou agora há pouco uma matéria com algumas informações importantes aqui, matéria que está assinada aqui pelos amigos Marcelo Neves e também Edgar Maciel de Sá. Fluminense recebeu uma nova proposta do Zenit da Rússia pelo Arias com valores parecidos ao que o Galatasaray ofereceu no meio do ano, ou seja, mais ou menos ali 10 milhões de euros, né? Foi o que foi oferecido ali no meio do ano e o negócio acabou não sendo fechado naquela oportunidade devido à recusa do Fluminense. No entanto, o Arias segue com a mesma postura de não querer ir para a Rússia. E olha que o Nino tá lá, né? Isso poderia ser até um fator que contribuiria para uma saída do Arias para lá. Mas, a princípio, ele não aceita, ele não cedeu. E ele está ainda em mãos, ele tem em mãos uma proposta do Fluminense, uma proposta extremamente vantajosa financeiramente falando. O Arias teria um salário acima de R$1 milhão, seria o jogador mais bem pago do elenco, do atual elenco do Fluminense. O salário, a proposta é realmente muito boa. Aí a galera fala, mas por que não tá pagando X em tal jogador, por que não oferece pro Arias? O Fluminense já ofereceu, falei sobre isso aqui. Depende do Arias querer, gente. Não adianta, porque a questão do Arias não é financeira. A questão do Arias é que ele quer jogar na Europa de qualquer jeito. Ele quer realizar o sonho de jogar a Liga dos Campeões para algum clube. Então, o Fluminense fez uma proposta acima até, não vou dizer acima do que ele merece, não é que é acima do que ele merece, mas assim, acima de qualquer base, se a gente for comparar com qualquer outro jogador, mas muito acima, para valorizar o jogador e para convencer o Arias a ficar por muitos anos no Fluminense. Mas até o momento ele não cedeu, ele continua com esse desejo de ir para a Europa, de preferência para um grande centro, para disputar a Liga dos Campeões, e por isso também não aceita a proposta do Zenit, que na época lá atrás, o Zenit insistentemente vem atrás do Arias. Na época lá atrás, chegou a oferecer, se eu não me engano, 16 milhões de euros pelo Arias. Foi a melhor proposta que o Fluminense tinha recebido até então, mas assim como agora, daquela vez, aí que ele negou mesmo, não quis nem ouvir. Os caras não desistiram, mas não é uma questão financeira. Não adianta chegar com o dinheiro. A questão é que talvez não apareça uma outra proposta até o fim desta janela, de outro clube. E aí, se o Zenit continuar insistindo, uma hora ele pode ceder, uma hora ele pode mudar de ideia e decidir aceitar. E aí o Fluminense vai ter duas opções: cumprir com o acordo que eles costuraram, que tem uma série de questões e detalhes naquela época que houve ali a briga, a discussão, quando ele não sai para o Galatasaray. Ali foi estabelecido vários termos para ele continuar e sair quando receber uma proposta. Então o Fluminense vai, se for um valor dentro do que foi acordado, o Fluminense vai liberar. A palavra do Marelo já foi dada a eles depois disso. Se não, depende também do próprio John Arias. Então, infelizmente, a gente vai ter que conviver com essa incerteza.
né, a depender da vontade do Arias sair ou não, de receber talvez uma outra proposta, mas é improvável ele renovar contrato com o Fluminense agora, né? Se ele já tivesse renovado esse contrato, ele já estaria ganhando muito mais há muito tempo, devido ao valor altíssimo que o Fluminense ofereceu para que ele pudesse ficar e ficar por muitos anos aqui no Rio de Janeiro e defendendo o Fluminense, e, portanto, ter a chance de se eternizar mesmo. Ele já está eternizado na história do Fluminense, mas sim, virar um símbolo do Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessas negociações, dessas conversas que seguem, não pararam por aqui, as conversas seguem em relação a John Arias. Pessoal, vou só lembrar que o Fluminense fechou hoje a preparação no CT Carlos Sachilho. Em breve a gente deve ter novidades também em relação aos jogadores que poderão reforçar o time que está sendo comandado pelo Marcão nessas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Freitas foi regularizado no vídeo da CBF e pode ser novidade no jogo de amanhã. Assim como outros jogadores do Grupo 1, ou seja, do elenco que se reapresentou no dia 8, que também podem ser relacionados para esse jogo. Então a gente deve ter um time diferente para essa partida diante do Volta Redonda. A gente com certeza vai ter mais notícias em relação a isso. O Marcão fechou a preparação para o jogo, o Fluminense vai para a Volta Redonda para disputar essa segunda rodada do Campeonato Carioca nesta quarta-feira. Galera, é o seguinte, vou deixar aqui para vocês, no comentário fixado como sempre, o link lá da KTO, nossa parceira, grande parceira aqui no canal do Lessa, que já tem as odds para o jogo de amanhã e a gente está vendo que há um equilíbrio aí muito grande, né? A KTO, o Volta Redonda é um time mais forte, vai jogar em casa, o Fluminense ainda com uma equipe bastante modificada, mas acho que depois da confirmação desses outros jogadores que vão entrar no time, isso pode mudar. Mas por isso, já vou adiantando, olha só, eu se fosse você, quiser arriscar um pouquinho, 2,85, essa odd vai cair, tá? Essa odd vai cair. 2,85 na vitória do Fluminense, pode ter certeza que essa odd daqui a pouco ela vai cair e o Fluminense pode passar a ser favorito no jogo, dependendo das informações serem confirmadas ou não. Então quem quiser pegar isso aí na frente, vai lá na KTO, sempre importante, com responsabilidade, não vai apostar dinheiro que você não pode perder, não vai colocar em risco grana que você não pode perder. E muito importante também que a KTO pediu para lembrar. Agora, você que não tem cadastro ainda, você pode fazer através deste link, é muito importante ir através deste link, até para você que já tem, para entrar no site da KTO de novo, você tem que fazer ali o reconhecimento facial, porque é uma determinação do governo federal agora para garantir que somente você tem acesso a essa conta, ativar a localização, também para garantir que outra pessoa de fora do país não acesse essa conta e, portanto, não possa apostar através dessa conta, outra determinação do governo federal. E vincular uma conta bancária, não pode usar mais cartão de crédito. O Pix está valendo, mas cartão de crédito não pode dar, justamente para estabelecer o limite e fazer com que pessoas não ultrapassem utilizando cartão, enfim, e não façam besteira. Tá? Então tudo isso é determinação do governo federal, que a KTO está cumprindo tudo. Afinal de contas, a KTO é uma das 14 empresas hoje, das 14 casas que estão regularizadas para atuarem no Brasil. O link está aqui embaixo. Vamos lá, falar sobre Canóbio e Isaac, valores revelados que eu apurei aqui com exclusividade, vou trazer para vocês. O Fluminense vai desembolsar, porque obviamente não vai pagar à vista, né? Vai desembolsar ao todo 6 milhões de euros para ficar com Canóbio, que assinou o contrato de 4 anos. Isso dá mais ou menos, dá pouco mais de 37 milhões de reais na cotação atual. Um valor muito alto, eu falei para vocês aqui. Se fosse menos de 4 milhões de euros, eu já seria uma surpresa absurda. Eu estava esperando, muita gente falando em 5 milhões de euros. Falei, pode ser. Mas a minha margem de erro ali estava entre 5 e 6. A margem de erro real. Que eu imaginava porque eu sabia que não era um negócio barato. O Canóbio tem 26 anos, jogador de seleção uruguaia, né, que obviamente foi rebaixado e o valor dele cai. Tanto cai que o Atlético estava pedindo cerca de 10 milhões de euros pelo Canóbio e recusou propostas no meio do ano superiores a essa, bem superiores por sinal. No meio do ano, claro, o time lutando contra o rebaixamento. Então, depois que cai, a tendência é esse valor, consequentemente, também cair. Então a operação foi fechada, o mercado está inflacionado, está falando isso, falei sobre isso hoje pela manhã.
Não adianta, qualquer jogador tá custando 4, 5, 6 milhões de euros, dependendo do jogador. Ainda mais quando é jogador mais jovem. O bagulho tá doido, essa que é a realidade. E o Fluminense, com isso, o Canóbio ele se torna a negociação mais cara da história do Fluminense, a compra mais cara da história do Fluminense em valores absolutos e em valores corrigidos também, porque o Thiago Neves foi comprado na época de 2012 por 16 milhões, corrigindo, dá pouco mais de 38 milhões. Praticamente empatado com o Thiago Neves. Praticamente empatado. Sendo que o contrato do Canóbio é um contrato de 4 anos. Tem luvas nessa brincadeira aí, pode superar esse valor. Então dá para dizer, na margem de erro, que o Canóbio é a contratação mais cara da história do Fluminense Futebol Clube. E essa janela, a gente já tem aí agora 37 milhões pelo Canóbio, 28 pelo Hércules e o Freitas, a gente está calculando aí pelo que saiu de informação, lá cerca de 15 a 18 milhões de reais pelo Freitas. Já é a janela de transferências também mais cara da história do Fluminense. É o maior investimento que o Fluminense faz para uma temporada. É isso aí. O Fluminense está com dinheiro, tá sendo responsável ou não? O que está acontecendo? A gente só vai entender todos esses movimentos depois. A própria chegada do Canóbio não tem como saber. Vai dar certo, não vai? Porque se não der certo, é um prejuízo absurdo. Foi o que eu falei na questão do contrato. Você fica amarrado com 4 anos de contrato, mas você oferece um contrato longo porque o valor também é muito alto. Se der certo, beleza. Um jogador jovem que pode dar um retorno técnico durante muito tempo. Eventualmente pode até ser vendido. Se der errado, meu amigo. E aí é o risco, como tudo no futebol. A gente está vendo aí, falei sobre isso, eu falei sobre Tassiano hoje pela manhã, qualquer jogador está pedindo 1 milhão de reais. Hoje saíram valores absurdos que o Fluminense está pagando no Memphis. Valores assim, uma loucura, completamente fora da realidade. Negócio de louco. Então assim, o mercado está dessa forma. E é claro que há o que piora a situação é a moeda super desvalorizada, o euro muito alto, o dólar muito alto, joga esses valores ainda mais para cima. A gente está negociando aqui com os jogadores em euros. A negociação é baseada em euros, só que a gente paga em real. Essa é a questão. Se vem um clube do exterior, vai pagar mais ou menos a mesma coisa pelo Canóbio. Só que os caras pagam em euros, a gente paga em real. Então, é uma questão realmente. A gente está vivendo um momento muito peculiar, que não sabemos onde. Para você fazer uma contratação de mais peso, investir no jogador mais jovem, você vai ter que desembolsar muita grana. O mercado está assim. Enfim. Isso sobre o Canóbio. Em relação a Isaac, a operação não envolve o Isaac, como antes a gente tinha informado no noticiário, através de outros colegas também. Não é uma troca, não é uma moeda de troca. O Canóbio viria para o Fluminense independentemente do Isaac. Tanto é que o Canóbio chega depois, o Isaac já tinha ido para Curitiba. Tá? O Atlético comprou o Isaac, faltou acrescentar. O Fluminense pagou esse valor por 80% do Canóbio. Ou seja, o valor dele não é esse, o valor é maior, o valor total. Né? O Fluminense pagou 37 milhões mais ou menos por 80% do Canóbio. Faça a conta aí rapidinho, 100%, quanto que dá. Só fazer uma regrinha de 3 aí, pronto. Que eu não parei para fazer aqui. Mas em relação ao Isaac, o Fluminense ficou com 30%, vendeu 70% para o Atlético. Não tenho esse valor ainda, tá? Esse valor eu não consegui apurar. Mas eu acho improvável, muito improvável, que ele tenha passado de 2 milhões de euros. Não acho que tenha chegado a 2 milhões de euros, o Isaac. É um jogador que não performou no profissional, que não teve destaque, tudo bem, também não teve muita sequência, não teve tantas oportunidades assim, mas é um jogador que em nenhum momento despontou e parecia que ia se firmar e tal. Então não considero o Isaac uma grande promessa. É um jogador que pode dar certo, pode não dar certo, mas está longe de ser uma grande promessa. E aí, enfim, o Fluminense fez essa operação separada. A gente pode até fazer uma conta, tentar, depois que a gente souber esse valor, abater no valor do Canóbio. O Fluminense recebeu 1,5 milhão de euros pelo Isaac. O Canóbio veio para cá por 6 milhões. Vamos botar que ele veio por 4,5 milhões de euros, o Isaac foi para lá, principalmente se o Isaac também não vingar lá no Atlético. Enfim, não são operações conjuntas, mas é um raciocínio que a gente lá na frente a gente pode ter. Mas o que a gente tem de informação é isso para passar para vocês. Essa é a notícia. E aí, achou muito caro esse valor no Canóbio? É o valor de mercado? É normal? Tá tudo certo?
O que vocês pensam sobre essa negociação? Deixa aqui no comentário, deixa aqui seu comentário e se inscreva, como sempre lembrando, deixe seu like também que é muito importante. Fechou? Um abraço, tamo junto, valeu!